Denise Campos de Toledo, e essa discussão que o Constantino fala surgiu muito desde o começo dessa semana com a crise, e hoje também saiu o IPCA, a inflação oficial do país, 0,25% em fevereiro, menor taxa para o mês em 20 anos, Denise. A inflação continua sendo uma das melhores notícias em relação à economia brasileira. Agora, com o coronavírus e tudo que está acontecendo no exterior, eu acho que se estabelece uma nova linha de discussões quanto ao que deve ser feito aqui no Brasil. A gente sabe de uma agenda geral, de reformas, reforma administrativa, tributária, privatizações, concessões, só que tudo isso leva um tempo, ainda que haja um entendimento entre o executivo e o legislativo em torno dessa matéria. Há necessidade, sim, de se tomar medidas emergenciais que não passam por deixar de lado o teto de gastos, porque esse compromisso com o ajuste fiscal é fundamental para o governo preservar um mínimo de credibilidade que possa também colaborar para uma estabilidade do mercado financeiro, para manter o ânimo dos agentes econômicos. Então é preciso seguir com essa linha aí do ajuste fiscal, e eu acho que uma matéria mais relevante que poderia produzir resultados mais rápidos seria a aprovação da PEC emergencial. Primeiro, tem essa barreira em torno do orçamento impositivo. Seria importante que o governo retirasse a proposta que ele apresentou, que permite ainda que o Congresso fique com uma boa fatia da margem de manobra em relação às emendas. O governo acabou negociando quando ele teria respaldo, especialmente do Senado, para manter a gestão sobre 30 bilhões. Então, seria importante que o governo deixasse muito clara a posição dele em relação a isso e parasse com esse discurso de que houve chantagem, de que não há negociação. Tudo isso pode ter ocorrido, mas o veto do presidente foi mantido, e aí essa proposta adicional que foi colocada é que fica dando a ideia de uma posição conciliadora, de negociatas que possam ter ocorrido. Então, tem que resolver essa situação, se possível, ainda hoje. O governo retira, limpa essa pauta e parte para a PEC emergencial, porque independentemente de reforma administrativa, essa PEC daria condições de o governo reduzir no curto prazo despesas com o funcionalismo, com a máquina pública, se houver qualquer ameaça ao cumprimento de teto de gastos. Isso também marcaria pontos importantes em termos de credibilidade, e depois o governo vai discutindo que é importante que haja um acerto em torno de toda a pauta. Mas para isso o governo precisa apresentar a proposta dele de reforma administrativa. Ele não apresentou, continua adiando, continua com receio de desdobramentos. Agora entra em pauta até essa questão das manifestações marcadas para o próximo domingo, se pode haver uma repercussão em função também da proposta que seria apresentada pelo governo. O governo ainda está fora das discussões em torno da reforma tributária. A matéria está sendo discutida pelo Congresso com outras propostas que foram apresentadas na Câmara e no Senado. Precisa agilizar concessões, privatizações, tudo isso é uma pauta macro. Agora ele tem que avançar no que é possível no curto prazo para fazer frente à situação que está colocada pelo coronavírus, que é uma desaceleração de várias economias, uma desaceleração global que pode ter repercussão para a economia, além de mercado financeiro. E aqui no Brasil a gente também deve adotar algumas estratégias semelhantes à do exterior em matéria econômica. É previsto, por exemplo, o corte da Selic pelo Banco Central. E esse movimento vai sendo reforçado no mundo. Nós tivemos agora a decisão no Reino Unido, também um corte extraordinário dos juros, como já tinha sido decidido antes pelo Federal Reserve nos Estados Unidos. Isso está ajudando as bolsas em geral a terem um movimento positivo hoje, mas aí nós temos o dólar novamente em alta no Brasil. Ele sobe 0,36%. Cotação de venda do comercial passa um pouco dos R$ 4,66. O Banco Central hoje retomou aqueles leilões apenas de swap cambial, que são contratos que garantem a variação cambial mais juros, em vez da venda da moeda, como ocorreu desde sexta-feira passada. Então, é acompanhar o mercado buscando aí qual seria o novo normal do dólar, numa situação que não tem muita normalidade assim. Então, é enfrentar os efeitos do coronavírus no curto prazo. Agora, eu acho que o entendimento entre o governo e o Congresso é fundamental.